Mayura Matos, atuou por 11 anos na tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez, participando de atuações e direção coletiva em peças como Talibã e Medea Vozes. Também assinou codireção e atuação em Voz Aqui Preto Político Poético, do grupo Coadjuvantes. É idealizadora do projeto Pumba Conta Histórias, que foi selecionado para o Sesc Mais Leitura 2024. Assinou a codireção na adaptação dramatúrgica da obra infanto-juvenil O Fio da Memória, no qual foi premiada como melhor performer e melhor sketch no Festival Estadual FID RS. Também assinou a direção geral e adaptação dramatúrgica da obra infanto-juvenil O Lanceirinho Negro, junto ao grupo Trupe de Trapo Teatro de Bonecos. Autora das oficinas Maá, Lugar de Encontro, Rituais Cotidianos, e Malungo, Meu Irmão de Cor, Mayura Matos. E logo depois, não tão depois, Guadalupe Casal, mestre em artes cênicas pelo PPG-AC da URGS, bacharela e licenciada em teatro pelo DAD URGS, integra o grupo Teatro Sarcástico desde 2005 e é cofundadora da companhia Todas, vencedora, junto a seus colegas de grupo, do Prêmio Açorianos de Melhor Elenco por A Última Peça em 2019 e do Prêmio Tibiquera de Melhor Atriz em 2014 por Frankenstein. Assina a direção de Lúcia, o Navio Espaçonave, e Gordança, uma palestra dançada da companhia Todas. É diretora de Espelho Quebrado, Entre, e a diretora-geral de Mulheragem, que, para quem não sabe, Juliana e eu também estamos no elenco. Belíssimas, belíssimas. Porque onde a gente está tem muita mulher junto. E Mulheres Atravessadas na Garganta, da Companhia Dramática. Dirigiu junto a Ricardo Sigomático e Daniel Colim breves entrevistas com homens hediondos, Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo 2012. E com Jezebel De Carli, que foi embora agora há pouco, Marcelo Restori e Mário Di Valente, Os Plagiários, indicado ao Prêmio Açorianos de Melhor Direção do ano de 2013. Nossa, faz tanto tempo. É professora de teatro e coordena o Projovem da Amurte e Amurtel. Durante a pandemia, dirigiu experimentos cênicos, virtuais e vídeo performance como Método Rítmico, Invenção Amalucada e O Que Faz a Roda Girar. Interface, Edifício Vilma e Guadalupe é uma chefe de gangue no paraíso. E palmas para Guadalupe! Que nervosa! E vou apresentar também a Júlia. A Júlia está com o bebê na sala ao lado. Então, em algum momento, ela vai se juntar a nós, mas vocês já saberão a mini build da Júlia. Júlia Ludwig, diretora, atriz e professora de teatro, idealizadora da Companhia Circular e diretora do Bloco da Laje, proponente do projeto Solos Férteis, dirigiu solos autorais femininos de Bete Ricardo, Débora Finocchiaro, Maria Falkenbach, Renata de Leves e atua em Solo Fértil, Canção para o Povo em Pé. Atualmente desenvolve o podcast Bendita Sois Vós, ao lado de Luciane Panisson, e é professora de Abarca, Escola Aberta de Teatro. Premiada como melhor diretora do Festival da Cidade do Rio de Janeiro em 2011 por Tempografia, destaca-se também os espetáculos Aie, contemplada pelo 2º Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras, realizado pela Fundação Cultural Palmares e pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Oswaldo dos Santos Neves, bem como Descrição de uma Imagem e Avenida das Maravilhas, patrocinados pelo Goethe Institut Porto Alegre e Sesc RS. Como professora, foi premiada como melhor orientação, melhor roteiro original, melhor sonoplastia e melhor espetáculo no Festival de Teatro de Canela em 2003, por Brincadeira no Escuro, em sua primeira experiência como diretora, tá? Então, vou passar então para a Mayura, que vai ser a nossa primeira da mesa da tarde. Boa tarde, então. Obrigada, gurias, pelo espaço, né, por esse evento incrível. Assumo que foi uma surpresa quando a Sil veio. Tem um convite para te fazer. Ela fez um suspense, porque numa semana ela veio, eu tenho um convite para te fazer.
Mas eu tenho alguns ajustes ainda para fazer, então eu preciso esperar mais um pouco. Eu fiquei, ai meu Deus, o que será, né? Uma nova peça, um negócio, né? Porque é isso, né? Nós somos várias coisas, né? Atriz, é diretora, é produtora, é encenadora, mas é o quê? É comediante, é isso aí, é mãe, vai indo, né? E aí, porque são 20 minutos, então vou tentar ser direta e reta. Muito satisfatório saber que a Inês tinha medo de uma professora, porque na minha época quem tinha medo as pessoas tinham medo dela, né? Eu, como era da terreira, tinha a faculdade, mais N coisas para fazer, trabalhava 2 empregos, mais bico, não sei o que, eu não tinha nem tempo de ter medo da Inês, mas enfim, tive aula com ela, as pessoas, né? Tinham medo de ti, Inês, não sei ainda se tem, mas enfim, na minha época era isso. Muito satisfatório, muito legal saber, né? E ver tantos tempos se encontrando nessa sala, nesse tempo espiralar, assim, muito, muito, muito bom poder ouvir Suzana, poder ver o professor Sérgio, que eu sempre chamei de professor, porque eu acho incrível ser professor, eu acho muito bonito ser professor. Eu sou... Ela morreu de medo de você, Inês. Não. Vamos corrigir aqui. Eu não tinha nem tempo de ter medo da Inês, mas os meus colegas tinham, entendeu? É sobre isso. Gente, então, começando lá. Quando que eu comecei na pegada toda? Lá no grupo de jovens da igreja. Já fazia dramaturgia, lia todos os livros da Bíblia para fazer piada nos retiros. É isso, é o que eu fazia. A gente tem que assumir quem a gente é, né, pessoal? Eu assumo. E aí, assim, eu fiquei dos 12 anos aos 21 anos. No grupo de jovens da Igreja Católica. E aí depois, e sempre fazendo muitas coisas. Eu falava, eu gostava de ser severino, nos que a gente chamava de severino, era o que fazia tudo. Porque então eu perpassava por tudo. Nasce ali uma produtora, né? Um inferno. O negócio era resolver problema, é sobre isso. E aí depois, lá um pouquinho antes dos 21, lá pelos 18, 19, uma amiga, na época, né, do vestibular, de sair da escola e tal, uma amiga, mas por que tu não vai fazer teatro? Eu tentei direito na PUC, passei, mas enfim, acabei não cursando. Eu falei, teatro? Mas o que é teatro? Eu não tinha ido ao teatro, né? Eu tinha 18, 19 anos. Eu falei, teatro? Mas o quê? E aí ela me explicou, assim, eu disse, tá bom, eu vou ver. Daí tentei no DAD, não passei na prova no primeiro momento no vestibular. Depois, então, eu via os cartazes, né? Eu morava no Bonfim na época. Eu vi os cartazes da Terreira da Tribo. Eu falei, vou lá tentar, né? Vamos ver, gratuito. Né? O não eu já tenho. E aí, cheguei lá e passei, e aí começou a minha imersão na minha grande escola, né? Eu sou uma filha da Terreira da Tribo, antes de ser do Nós Aqui Travês, antes de ser qualquer lampejo de filha do DAD. Até porque o DAD, trabalhando com arte, eu já entrei, né, trabalhando, sendo uma artista, né, produtora e etc. de arte. Então, quando eu entro no DAD, era isso, né? Aqui esse semestre eu consigo estar, esse outro não consigo estar tanto. Esse aqui eu consigo estar, o outro não. E assim eu fui 10 anos, me formei no início desse ano. Graças a Deus, né? Então, quem não ainda, acredite, tenha fé e perseverança e conte com professores legais. Então, e aí no Nós eu aprendo o quê? Além do teatro, a direção coletiva. É uma loucura? Mas é muito satisfatório e eu acho que, assim, qualquer pessoa deveria, querendo ou não fazer teatro, passar por essa experiência, né? De conseguir pensar junto com o outro, né? Já que o teatro é a arte do encontro, conseguir pensar. Então, o primeiro espetáculo que eu fiz junto com a Terreira, nós éramos 26 em cena. Claro, ele já estava pronto, mas eu vi ele sendo gestado, né? Que foi o Amargo Santo da Purificação, porque durante as minhas aulas o grupo estava ensaiando. E eu via tudo aquilo acontecendo de forma muito concreta e, por ser concreto, muito mágico. Então, os meus primeiros mestres, né, são Paulo Flores, Jesus, lá na Igreja Católica. Mas nem ele agradou a todos, né, gente? Paulo Flores, no Nós Aqui Travês, Clélio Cardoso e Tânia Farias. Tive uma mestra que está presente hoje aqui também, de voz, de técnica vocal, ao longo da minha escola, lá em 2007, 2008, que foi a Leonor Mello. Um prazer poder rever ela hoje aqui. E eu destaco por quê? Porque foi fundamental e é ainda, e eu percebo hoje na minha prática, quanto atriz e quanto diretora, a questão das imagens, né? A Leonor, ela tem a questão de trazer a imagem para
alcançar uma nota, para entender qual era a intenção. E isso é importante, porque algumas pessoas entendem através da imagem. Então ela trazia, um lago que a tua voz tem que chegar lá. E isso funciona para mim. Então gente, aí, enfim, daí reconheço isso e agradeço por isso, pela generosidade. Tânia Farias, o furacão que é, né, para quem conhece, para quem não conhece, para o bem ou para o mal, uma atriz incrível, uma gestora incrível, uma produtora, encenadora e diretora incrível, e como professora, uma pessoa demasiadamente generosa com o seu olhar, né? O Clério Cardoso, muito engraçado, debochado, mas também é isso, muito físico, sempre trazendo isso, né? Esse lugar, não tanto da fala. E o Paulo, com certeza, não é o lugar da fala, o lugar, né, necessariamente. Ele traz o conhecimento, ele traz a história, esse lugar da memória muito importante, e o reconhecimento do outro, que eu acho que, né, se constrói e dá continuidade aqui, hoje, nesse encontro. Isso, vamos lá, 20 minutos, né? Então, é isso. Nesse âmbito aí, nós aqui, através dentro da minha formação, eu acho que a visão do todo, a grande importância do porquê de cada coisa dentro de um espetáculo, dentro de uma cena, dentro de um esquete, dentro do que for, de uma apresentação, os porquês das coisas, as imagens, e essa ideia, as imagens para conseguir chegar nos sons, nas intenções e nos gestos que a gente quer. Né? Que imagem que eu tenho para chegar nesse lugar. Eu me utilizo disso para conseguir, hoje, conversar com o elenco lá no Lanceirinho Negro, né? Que é um espetáculo de rua, porque eu fui picada pelo bichinho do espetáculo de rua na Terreira e eu sou apaixonada. URGS, então. A primeira pessoa que me impressiona muito na URGS é a professora Cissa Rexigel. Eu sou apaixonada pela Cissa, apesar de ter dificuldade com o timbre de voz dela, e eu já falei isso para ela. Mas eu adoro ela, eu acho ela impressionante, uma pessoa muito forte, muito viva, assim, e ela é um grande exemplo de atriz e, enfim, professora para mim. Depois eu trago a Camila Bauer, que sempre nas aulas dela fazia na minha cabeça, assim, eu ia viajando, e esse lugar do contemporâneo, sempre também acho que esse lugar de muito respeito com o aluno que está ali, tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque é isso que a gente sente mesmo, né, depois que a gente sai da escola. A Celina Alcântara, que traz de novo, então, esse lugar da voz. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cantar, mas isso, às vezes, fica reprimido, porque a vida anda, eu vou parar para cantar, né? Não, é isso, a vida segue. Mas o quão é importante e potente, porque esse é um lugar da voz se colocar no mundo. E para mulheres pretas, a voz bem colocada é extremamente importante. Ou não bem colocada também, mas colocada de alguma forma é extremamente importante. A Inês Marocco. Então, a Inês, eu não tinha, quero deixar gravado aqui, não tinha medo dela, que eu não tinha nem tempo para isso. Entendeu? Ela me xingava quando eu entrava na sala comendo pastel. Não tinha o que fazer, porque o teatro é tão importante quanto o quê? Quanto a comida, viu, Inês? Eu aprendi. Então, é isso. Aí, o que acontece? A Inês sempre foi muito direta com a gente, de o que tá bom, o que não tá. Não, né? Tipo assim, não e não. E, pô, que massa, né? Não dá para balizar pelo menos, né? Vamos pro mais, vamos buscar outra coisa. E eu sempre vi muito isso, né? Nas aulas, assim, eu tive poucas aulas com a Inês, mas eu levo isso comigo. A Adriana Jorge. A Adriana Jorge foi a minha orientadora no TCC e ela, papo de visão, assim, né? Coisa de Rio de Janeiro. Papo de visão, porque é isso, né? Pô, a escola funciona assim, pode funcionar assim, mas o que tu quer? Trazendo essa responsabilidade para si, né? Do criador, do ator, do professor, da pessoa que está ali, do pesquisador, porque sou pesquisadora também. Então é isso, né? Papo de visão e do lugar da venda, que a Patrícia, com os seus seminários, é uma pessoa que hoje traz mais para dentro da universidade, né? Mas que a gente não aprende a se vender, né? Nesse lugar de vender a nossa arte. Né, gente? A gente não aprende, a gente aprende a fazer, mas não a se vender. Então, eu acho que esse papo de visão, a Adriana me trouxe muito também. E o Thiago Piragira, que eu tive o prazer, ali no finalzinho da graduação, um pouquinho antes dos meus estágios, que foi um professor que trouxe esse conceito das forjas pedagógicas, que é esse lugar da reinvenção,
né, do corpo negro, da pessoa negra, da reinvenção dentro daquilo que nos trazem, né, dentro da Europa, dentro desses grandes aí, né, estudei Stanislavski, e estudei não sei quem, os Lecoq, nananã, mas e aí? E o que eu produzo aqui? E o que o meu corpo está falando e o que ele traz? Enfim, o Piragira e o Gilberto Icli, não anotei aqui, mas lembro desse nome porque ele foi um professor fundamental no final da minha graduação, agora durante o estágio, assim, também extremamente generoso. Vamos então para a Zoilda Loreto Trindade, que é a mulher que organizou, coordenadora de uma grande pesquisa que organizou os valores civilizatórios afro-brasileiros. Circularidade, corporeidade, enfim, tudo que vocês pensem aí, se vocês já foram num terreiro ou se vocês já viram uma roda de capoeira, todos os valores civilizatórios vivem e são vivificados naqueles corpos, seja de brancos ou de negros ali, através do saber. Esses são valores civilizatórios afro-brasileiros, são cerca de 10. Foi incluído a partir de pesquisas a territorialidade ainda, que faz sentido, mas num primeiro momento foram 10. Musicalidade, ancestralidade, corporeidade, não vou lembrar de todos que eu estou nervosa. Mas ela foi a pessoa que me levou até o final da universidade e que hoje baliza toda ou qualquer criação minha, seja como atriz, como contadora de histórias, como comediante, como diretora e o que valha. O que eu for como performer vai ser a partir dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Aí vem a Fernanda Onissagé, que é lá da Bahia, e ela vai fazer durante a pandemia um encontro de diretoras e encenadoras. E ela vai provocar naquelas mulheres negras, que na sua maioria eram mulheres negras, né, na oficina, e vai dizer: por que a gente tem dificuldade de se dizer diretora? Por que a gente tem dificuldade? Se a gente está pensando todo, se a gente está pensando tudo e estamos delegando coisas dentro do espetáculo, é a encenadora, não tem para onde fugir mais. E eu falei, tu vê, né, faz sentido isso, né? E aí eu me autorizei, a partir da fala daquela mulher mais velha de axé, a me intitular encenadora e diretora. Aí, então, vem o Amadou Apatembá, que é um filósofo, escritor, enfim, N coisas, um ser múltiplo, que eu aprendo com a Natália Grillo em uma oficina também durante a pandemia, que vai dizer a frase, lá da África, né? Ele vem do povo Bambara, mas essa frase também é conhecida entre o povo Fula, que ele vai dizer: as pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa. E a partir desta frase, que também buga a minha cabeça, e da fala da Silvana, em algum momento, que vai dizer assim, pois é, né, se a gente chega e diz que faz várias coisas, as pessoas dizem pra nós, ai, mas então tu não é nada, né, assim, aprofundadamente, tu não sabe, tu sabe um pouquinho de cada coisa. Não, eu sei muito de cada coisa, né, e essa frase do Amadou Apatembá, ela vai dizer pra mim, quanto uma mulher negra do Rio Grande do Sul, uma mulher negra cis no Rio Grande do Sul, mãe, que eu posso ser aquilo que eu quiser e que eu devo dar vazão àquilo, aos meus desejos e àquilo que eu quiser, né? Porque nisso mora a verdade. O julgamento da verdade no meu caminho e do meu sucesso está em atender os meus desejos, né? Então, o Amadou Apatembá me traz essa inspiração e quando eu posso eu falo sobre ele, sobre essa frase. Conheço, então, o Ney Ortiz, do grupo que falou sobre lanceiros negros aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de criar artisticamente, fazer quadros e etc. Enfim, né? Ele é uma das pessoas que está aí ainda hoje, né? E tem um espaço negro na zona sul da cidade. E demorei horrores para conhecer o Ney Ortiz, mas me encontro com ele no processo de direção do Lanceirinho Negro. As mestras Yara Deodoro e a mestra Cirlei Amaro. Gostaria de destacar por quê? Porque a Yara Deodoro, ela vem falar sobre o afro-gaúcho na dança, ou seja, pensar sobre o corpo negro do sul e que sotaque é esse. E a mestra Cirlei, eu encontrei uma vez com ela, foi a única vez que eu vi ela, na verdade, e ela estava com um pedacinho de galho que caiu da árvore na cabeça dela, na cabecinha toda branca dela, e ela, uma criança olhou para ela e disse, tem uma folha no seu cabelo. E ela disse, o quê? E a criança, tem uma folha no seu cabelo, como algo ruim, né? E ela disse, ah, não, é que isso é um jardim que começou a nascer na minha cabeça. Cara, aquilo ali eu paralisei, porque há muito eu queria contar histórias. Eu falei, não, mas eu não sei, eu não tenho cursos, eu não tenho formação para contar história, né? Quem é que me autoriza a contar história? Eu não vou poder chegar lá e contar história. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba,
e aí eu também me autorizei a ser contadora de histórias, então hoje eu sou contadora de histórias. Dito isto, quanto tempo eu tenho? 6 minutos. E olha que eu tô correndo, hein, gente? Tô suando aqui. Mas vocês estão vendo que eu tô entregando, né? Aí tá, aí vamos pra cola aqui, que é o que vocês podem acompanhar ali em cima, que é o que tá há bastante tempo. Então, Mayura desenvolve sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros, compreendidos como tecnologias de criação e vida. A oralidade, a ancestralidade, circularidade, etc. Né? Não dá? Então eu vou ler mesmo. Será que fui eu que mandei ruim também? Ah, isso eu não sei arrumar. Foca no foco. Deu? Tá. Então, ali nós temos os valores civilizatórios afro-brasileiros que orientam o meu trabalho nas artes da cena, na contação de história, até mesmo no stand-up comedy, assim, né? Que é a maneira como eu faço comédia. Hoje, aí já indo pro Lanceirinho Negro, que é a peça que oficialmente eu sou a diretora encenadora. É uma peça de teatro de rua, infanto-juvenil, que hoje à tarde, inclusive às 15 horas, agora já deve ter acabado, mas estava acontecendo lá na Feira do Livro de Gravataí. Falar sobre os lanceiros negros, recuperar essa história e os valores civilizatórios se fazendo presente como metodologia, que é uma coisa que eu trago no meu TCC também, né? Os valores civilizatórios, eles são organizados não como metodologia, num primeiro momento, pela Azoilda Loreto Trindade, sim como apresentação desse manancial de conhecimento, como valores de fato, que a partir deles tu tem várias coisas para desenvolver. Foram livros, né, desenvolvidos a partir, então, desses valores. E eu pego eles e me agarro neles até hoje para fazer uma série de coisas, inclusive no Lanceirinho Negro, que fala sobre a história de pessoas negras. A Leda Maria Martins, que eu trago ali, que vai falar sobre oralitura e vai dialogar também sobre esse lugar da inscrição do corpo vivo e que eu acho que dialoga muito também com as forjas pedagógicas que o Thiago Piragira traz e que fazem muito sentido para mim. Embora, dentro do diálogo, ainda algumas coisas são turvas para mim, tal qual o projetor, mas fazem muito sentido, esse lugar da transformação, né? A própria palavra, né? A mulher negra, né? O ser negro, o negro ou o preto, o ressignificar, né? Do movimento negro para a palavra negro aqui na diáspora, tem a ver com a Leda, tem a ver com o Thiago e tem a ver com a Azoilda Loreto Trindade. E, por fim, a ideia de emancipação, então, que eu falo ali no final, né? A arte do encontro, o teatro, acho que está dado, que nós sabemos disso, né? Pandemia, mais do que tudo, veio para nos mostrar que é necessário. Mas emancipação num lugar de... Eu costumo dizer, mesmo nas rodas de pessoas pretas, nas formações, que eu não sou antirracista, porque eu não vejo sentido em eu tentar ser anti e levantar essa bandeira quando eu não criei esse problema. Eu não criei o racismo, eu não nasci para dar conta disso. Eu nasci para dar conta dos meus desejos, da vazão dos meus desejos, de trabalhar com as coisas que me fazem bem e que fazem bem para outras pessoas, que trazem conhecimento. Eu não quero dar conta disso, ou mesmo da dororidade, que é um outro conceito que circula, enfim. Então eu não sou panafricanista, sou afrocentrista, pode me chamar de outras coisas. Agora, antirracista, eu não quero ser, eu não quero levantar essa bandeira. Mas não é que assim, quem é, não tô nem aí, não vou ouvir. Não, não é isso. Eu só tô dizendo, né, e do alto do meu desejo de dizer quem eu sou, eu não sou antirracista. E esse é o lugar da emancipação. É o lugar de poder dizer quem eu sou, o que eu quero falar, como eu gosto de falar. Eu entendo que eu faço teatro porque é a maneira que eu me comunico com o mundo. É como eu consigo me comunicar, né? Eu sou atriz, sou encenadora, sou todas essas coisas, porque eu acredito que o teatro, ele conversa em outros lugares, ele conversa com o corpo. A gente pode não dizer uma palavra, né?
Muita gente está falando aqui, mas as moças de Libras não param ali. Esse corpo, ele fala o tempo todo. É incrível. Agradeça aos ouvidos, então. Aqui uma imagem, então, do lanceirinho negro, né, que tem bonecões gigantes. Convido vocês para... Bom, se eu convidar vocês... Eu falo depois, tá? Quando vai ter, só para não passar do tempo aqui. E a outra imagem é da Kuumba Conta Histórias, que foi a minha primeira e hoje está no meu repertório, que é a Kuumba Conta Histórias, uma personagem que atravessa os tempos contando histórias, mas não qualquer história. História dos povos africanos ou da diáspora. Obrigada, gente. Desculpa, a moça de Libras, que eu falei rápido. Caramba. Desculpa falar tão rápido. É, que é para não passar do tempo, né? Respeitar as pessoas. Vem pra cá, Ju, que eu vou pra lá. Vem pra cá, eu vou pra lá. Troquei aqui para ficar de olho na Silvana. Tá. Gente, deixa eu só abrir aqui. Tem uma que eu acho que estava aqui. Não sei, eu trouxe a minha aqui. Gente, então, uma boa tarde. Sou muito grata por estar aqui nesse dia muito especial para mim, estar compartilhando esse momento com todos vocês, nesse projeto tão importante, né, de resgate de história do teatro brasileiro, do teatro aqui do Rio Grande do Sul, através de uma diretora mulher, uma pesquisadora mulher, assinando embaixo, uma coordenadora mulher, nos chamando todas aqui para conversar. Isso eu acho muito significativo. Estou com um bebezinho de 2 meses aqui ao lado, estou em pleno puerpério, então qualquer movimento estranho que eu faça é por isso, para atender esse bebê. Já peço desculpas também por não estar desde o início, queria ter muito visto a mesa aí das nossas mestras que nos antecederam. Mas também acho muito simbólico nessa imagem de estar falando sobre mulheres na direção, mulheres no teatro, e tá aqui em cena com um olho na plateia e um olho no bebezinho lá, né? Fala muito sobre o feminino em diversos espaços, e nós, artistas da cena, muitas de nós têm essa experiência, né, de ter um filho na coxia, né? E que veio muitas coxias ainda, em muitos palcos. Estou compartilhando então esse momento muito especial, estou muito feliz por estar aqui. Gente, eu fiquei pensando, né, o que compartilhar. Aqui tem um pouco do meu início. Eu comecei, estava falando, né, Maíra, que tu é filha da Terreira. Eu sou filha de Canela, né? É um lugar que acho que muitas pessoas devem ter passado por lá, se apresentado, né, nos festivais de teatro. Já fiz curso com a Suzana lá, adolescente, porque muitas mestres passaram por lá, né, foram com seus espetáculos, tinha uma infraestrutura profissional que a gente assistia muitas coisas de fora, nacionais, de Porto Alegre, e a comunidade participava muito daquele, também participava daquela infraestrutura, também estava disponível para a gente aquilo. Então, por mais que eu estivesse num teatro amador, num grupo amador, a gente ensaiava o ano inteiro e a gente se apresentava no festival, né, num teatro profissional, e aquilo foi maravilhoso para mim, né? Foi muito, é minha raiz. E eu comecei muito novinha, ali com 12, 13 anos, e fui até os 16 para 17 em Canela, quando eu passo para a direção teatral aqui no DAD, né? Agora estou fazendo 40 anos, então faz um tempinho isso. E eu, pensando, né, o que eu podia compartilhar, eu lembrei de um sonho que eu tive exatamente nessa época, adolescente, e que me balizou, que me baliza até hoje. Eu lembro dele, a ponto de eu querer compartilhar ele aqui com vocês. Então, quando eu comecei a fazer teatro, bem adolescente, eu sonhei que eu estava num tempo antigo e que eu usava aqueles vestidos assim, ajustados em cima e grandes embaixo, assim, numa casa sem energia elétrica. E eu tinha que sair escondida do quarto onde eu estava e ir com um castiçal e entrava num outro quarto. Nesse lugar, tinham muitas pessoas em volta de uma cama onde tinha um homem convalescendo, assim, com os cabelos brancos, um homem velho, meio escorado, assim, e ele falava. E as pessoas ouviam porque ele era um homem de teatro, que tinha dedicado a vida inteira dele ao teatro.
e as pessoas iam lá durante a noite, ele estava à beira da morte, ele passava as noites inteiras contando histórias da vida dele no teatro, que eram como aulas, né? E eu tinha que ir escondida até lá, porque para as mulheres era proibido fazer teatro naquele contexto. E eu tinha 13 anos, eu não sabia dessa história, né? Que isso era real. Que realmente na história do teatro as mulheres não podiam fazer em muitos momentos, em muitos locais. E até hoje estamos aqui enfrentando uma série de desafios também para poder assinar muitas vezes as nossas obras, né? Então, cada vez que eu tenho que fazer um esforço em direção a assinar um trabalho que eu faço embaixo, me formei em direção, tenho uma caminhada na direção, mas levei o meu trabalho para espaços híbridos também. O Bloco da Laje talvez seja o maior exemplo, é o meu grupo de trabalho principal, né? Então é onde eu fui exercer a minha direção, levar esse teatro para a rua, misturado com outras linguagens, com música, enfim. E... desculpa, me desconcentrei. Cada vez que tu tem que levar o teu esforço. Cada vez que eu tenho que assinar esse trabalho, por mais... eu lembro desse sonho, né? Que é importante, não só por mim, não é uma questão egóica. Eu vou assinar embaixo porque é muito importante. Não, eu vou assinar porque eu estou honrando todas as mulheres que vieram antes de mim e não puderam assinar os seus trabalhos. E nem sequer foram reconhecidas, nem sequer tiveram que se esconder para fazer. E hoje nós somos também ancestralidade, elas são também nossa ancestralidade, de alguma forma. Né? Quando a gente começa a fazer teatro, de certa forma a gente entra para uma família, porque ninguém faz teatro por correspondência, né? Ninguém faz teatro pelo Hotmart, ninguém faz um curso de teatro online. Né? Nós precisamos encontrar uma mestra, um mestre, uma professora, um professor, um diretor, uma diretora que venha corporalmente, fisicamente, com a sua oralidade, com o seu corpo, com a sua presença, com a sua história, nos transmitir um conhecimento. E esse conhecimento foi transmitido por alguém, e são as gerações que vão passando e corpo a corpo essa tradição vai se perpetuando, e nós somos um elo dessa corrente, né? Por isso nós temos nossa ancestralidade também teatral, e essa ancestralidade está cheia de mulheres que não foram reconhecidas, assim como a nossa ancestralidade genética, né? Então nós estamos honrando todas essas mulheres quando nós fazemos um esforço para assinar embaixo dos nossos trabalhos, para ocupar o espaço devido, né? Para dizer, para bancar os nossos desejos. Eu sou o que eu quero ser, eu sou. Não é uma questão egóica, né? É uma questão que nos atravessa, assim como nós também estamos abrindo portas para quem está chegando, para as meninas que estão chegando, para as mulheres, para os homens também, né? Todo mundo é filho de uma mãe, né? Então, quanto tempo eu já gastei no meu sonho só? 7 minutos. Então ainda dá tempo de seguir mais um pouquinho. Então isso é uma coisa que me baliza, né? Que eu gostaria de compartilhar. Comecei então lá em Canela, isso aí foi tudo na adolescência, nos trabalhos no festival de teatro. E lá mesmo eu já fiz a minha primeira direção, que foi com um grupo de crianças, que é esse grupo aqui. Eu tinha uns 16 anos, né? Então ver que a cidade realmente tinha um fomento, né? Saiu no jornal da cidade. Imagina, né? Uma pessoa de 16 anos dirigindo um espetáculo, a gente participou de um festival, ganhamos prêmios e tal. É uma coisa simples, mas que abriu as portas para mim, que me autorizou a, sim, vou fazer teatro, vou fazer direção, tenho essa capacidade, posso fazer. E olha só, é um teatro funcionando numa cidade, é um festival funcionando que gera todo esse movimento. Né? A gente vê tanto desmonte, né? São coisas tão simples que poderiam ser feitas que gera uma avalanche de benefícios. Né? E o que a gente vê? A gente vê esse teatro ficou muitos anos fechado, agora que ele está sendo retomado, o festival acabou, enfim. Não vamos ficar reclamando, mas essa foi um início. E também, legal pensar, né? Tu falou que começou na igreja, né? E quantos de nós também ficam, às vezes, esperando o momento ideal para dirigir, o local ideal para dirigir, o edital ideal para começar a dirigir, fazer alguma coisa,
E muitas vezes está lá o teatro ideal, o lugar ideal, a equipe ideal, tu chega lá e o teatro é uma chatice. Não acontece nada. O fenômeno teatral passou longe. E às vezes tu entra numa paróquia, numa escola, numa apresentação das crianças ali para os pais, e aquilo está vivo, te emociona, te transforma, te mobiliza. Então o teatro tem essa questão subversiva, que é muito legal, que a gente não precisa esperar o local ideal para fazer. Então, se tem alguém... Eu sei que aqui a galera já é escolada, já são mestres, né? Estou falando aqui para professores, para mestres, mas se tem alguém chegando que tem interesse em dirigir, por que não começar com um grupo de crianças, né? Com alguém que esteja disponível para trabalhar com a gente, para ouvir nossas ideias. É isso que a gente precisa, um grupo disponível, tempo, espaço com eles, né? De uma forma, os princípios, né, são esses, podemos seguir. Daí eu comecei, no DAD já fiz algumas primeiras assistências de direção para a Patrícia, a Mirna aqui, que é uma Meloche 2015, foi a última assistência que eu fiz, e comecei no DAD já com as assistências profissionais, a primeira foi com a Patrícia. E no DAD, daí o próximo slide é o Thiago Pirahira aí, a gente fez, o meu trabalho de conclusão de curso foi montar um grupo de teatro, né? E a gente trabalhava muito com a questão, um pouquinho antes, aí, barra 4. Né? Como a gente entrou em 2004, era o barra 4. Ele tinha essa pesquisa de linguagem, de fazer um teatro físico, de improvisação, de presença, de jogo, um teatro vivo. E fizemos muitos trabalhos, eu dirigi 5 trabalhos ali, além dos meus de graduação, do Thiago Pirahira, da Sofia, da Cibele, de vários colegas, né? E eu fui orientada pelo Irion Nolasco, que ele sempre falava que ele queria chamar a Maria Helena para assistir. E a gente ficava esperando. E ela nunca vinha. E nunca foi. Mas daí teve um dia lá que a gente estava apresentando o sonho, que é o próximo slide. Esse aí. E o Tiago, ele jurou que a Maria Helena estava na plateia. Chegou na coxinha, a Maria Helena veio. E fizemos todo o espetáculo para a Maria Helena, todo mundo se puxando e fazendo melhor. E no final não era ela, mas valeu, né? Porque a ela se puxou. Pode passar. Depois, esse aí foi o nosso primeiro espetáculo profissional, ainda no Barra 4, mas daí já no Instituto Goethe, o Tiago, a Caia Rodrigues. Foi o último espetáculo do grupo Barra 4. Pode seguir. Daí eu tenho uma passagem pelo Rio de Janeiro, que a gente monta o Tempografia, que é um espetáculo. Daí eu saio do grupo e entro para o coletivo, que daí é um coletivo cênico-musical, né, que eu começo tudo aquilo que eu estava trabalhando de improvisação, mistura aí com música lá no Rio, com uma galera que a gente se encontrou, e fizemos o Tempografia, acabamos ganhando um prêmio no Festival da Cidade. Foi muito bacana e a gente estava com essa pesquisa de linguagem, né, de combinar esse trabalho de improvisação com a questão musical. O que veio, pode ir para o próximo, foi uma contribuição que eu acredito que muitas pessoas contribuíram, com muitas sementes para o Bloco da Laje. Eu trouxe, para mim foi uma das sementinhas que eu trouxe, né? Então, esse é um dos trabalhos, por exemplo, que é difícil. Como é que eu vou assinar num coletivo? Né? Como é que eu vou assinar minha autoria se tem milhares de pessoas fazendo milhares de coisas? Onde é que está a minha individualidade aqui? Qual é a minha função? E muitas vezes eu tive que lembrar daquele sonho e falar, não, eu sou uma diretora de teatro, estou aqui nesse contexto, sim. Isso também é a minha forma de fazer a minha arte, o meu teatro, né? Que a gente foi para a rua, foi para grandes públicos, foi ocupar espaços diversos do palco, embora eu seja apaixonada pelos palcos também. Próxima. Daí foi, esse também é uma codireção com o Tiago, o Aie, foi um espetáculo muito legal que a gente fez com uma dramaturgia autoral, contando a história do primeiro quilombo urbano titulado do Brasil, que é o quilombo da família Silva. Foi uma dramaturgia toda autoral, a gente apresentava na rua, era muito, muito bacana esse projeto. Pode passar. O Curtiço, esse é alguns exemplos de adaptação de dramaturgia, né? Foi uma adaptação do livro que eu fiz
para a cena. E aí chegamos nos solos, né? Então fui de grupo para coletivo e cheguei nos solos, eu mesma querendo muito fazer um trabalho solo e muitas mulheres, amigas, colegas querendo, me buscando para fazer trabalhos solos também. Júlia, eu preciso falar de tal coisa, me ajuda a fazer um solo. Vamos embora. E nessa a gente criou muitas dramaturgias, os trabalhos da Dediton completaram os 10 anos. O Enos no Macaco completou 10 anos ano passado, o Histórias Negras completa 10 anos ano que vem. E são espetáculos também, a gente não fez grandes temporadas, entende? A gente não participa talvez num circuito tão mainstream. Existe isso em Porto Alegre? Acho que não existe, né? Mas a gente acaba indo para escolas, para outros lugares, né? Para a rua. E são trabalhos maravilhosos que a Dede, como dramaturga, né? Eu pude auxiliar ela como diretora a botar toda uma questão dramatúrgica que ela queria falar nos espetáculos. São espetáculos, assim, arrebatador. Se tiver a oportunidade de ouvir a Dede, ouça, porque ela é maravilhosa, muito importante, a voz dela. Meu sonho era assistir a Iê. Não deu. E daí também trabalhamos com a Renata, ela quero trabalhar sobre saúde mental, né? Criamos todo um espetáculo sobre, a partir disso, quero trabalhar com a ideia de uma mulher que é paranoica, que acha que tem um chip na barriga. Essa era a ideia dela. E essa foi a premissa, a gente criou todo o espetáculo em cima disso. Então, alguns exemplos, né? Como a gente vai criando dramaturgia em cima de ideias, de conceitos. A Maria, por exemplo, foi em cima de um capítulo do James Joyce, do Ulisses, e a Débora através de um livrinho que ela tinha escrito, O Baile das Letrinhas, que agora está saindo a dramaturgia também pela Libretos, né? A dramaturgia daí do espetáculo. Pode passar. E esse é o meu, né? É um meu solo, é dirigido pelo Adriano Bazeggio, por coincidência também é o pai do Pedro, que está ali fora, e da Mina. E eu falo de uma questão mais ecológica, que pode passar também. Foi uma dramaturgia a partir de algo real que eu vivi, né, de defesa das árvores de Porto Alegre, e eu atualmente eu trabalho na Companhia Circular, que foi algo bem autoral mesmo, que eu quis trabalhar em cima mais uma questão ecológica, né? E eu acredito que o teatro ele tem muito, muito a contribuir nesse momento. A gente pensa que a ecologia é algo talvez distante, a natureza é longe da gente, né? Mas a questão do teatro, acho que não tem nenhuma IA que vai poder subir aqui num palco e fazer um espetáculo pra gente, né? Pode fazer filme, pode fazer música, pode escrever um livro, mas fazer teatro acho que vai ser mais difícil, né? E o teatro tem essa questão comunitária, precisa de uma comunidade para ser feita, precisa de presença, precisa de encontro. Então, a gente tem muito, quando eu vejo as crianças vibrando nos espetáculos infantis que a gente apresenta, falo, olha só, o poder do teatro, ainda hoje, em 2025, as crianças estão ali podendo ver uma coisa artesanal, presencial, do encontro mesmo. E essa coisa que é tão... Estou concluindo, tá? Essa coisa que é tão antiga, né? Essa tecnologia, o Irion tinha uma frase que dizia assim, enquanto tiver 2 pessoas no mundo, vai ter teatro. Porque uma pessoa vai contar uma história e a outra vai parar para ouvir. E a gente criou tantas coisas e a gente se distancia desse simples ato de encontrar alguém presencialmente na sua comunidade e contar uma história. E daí quando vê, nós aqui, os teatreiros que acharam que tinha acabado a vida na pandemia, né, estamos fazendo algo novamente revolucionário. Sempre foi revolucionário, sempre será, subversivo, se reinventa. Quando a gente vê, o teatro aparece com outra cara e hoje eu considero uma arte fundamental para os tempos que a gente vive. Meus amores, muito obrigada. E passo a palavra para minha colega e amiga Guadalupe Cassar. Ai, que coisa! E agora, Brasil? Ai, tá, deixa eu me acomodar. Então tá, gente.
acho que tá cabendo meio que fazer um fechamentinho, assim, né? É muito bom ouvir vocês, gurias, assim, a gente vai se acompanhando, hoje pelas redes também a gente consegue, acho que acompanhar o trabalho umas das outras, né? Como a gente estava falando antes, as mulheres estão sempre no corre, de verdade, então acaba que a gente não tem tantas oportunidades de encontro como a gente gostaria, né? Então que bom que a gente está aqui e que bom ouvir vocês, de verdade. Eu tentei organizar minhas ideias no intuito de não enlouquecer as intérpretes. Mas eu já sei que eu vou fugir um pouquinho, mas eu vou me esforçar, tá bom? Já vou começar falando uma coisa que não está no meu roteiro, que é sobre a Irene Britsky. Eu fui aluna da Irene, fora do DAD. Uma das primeiras oficinas, acho que a primeira oficina de teatro que eu fiz, antes de pensar em fazer DAD, foi com a Irene Britsky e a Lisa Becker, na Casa de Cultura Mário Quintana. E se hoje eu estou aqui, e se eu fiz o DAD, é por causa da Irene. De verdade. Porque naquele momento eu não tinha tanto contato com o teatro, aquela fase da juventude que a gente está assim, o que eu vou fazer? E aí, durante a oficina, eu me encantei, né? Quem gosta de teatro e tem a oportunidade de ter professoras tão envolventes, acho que se encanta. Só que eu acho que eu tava com medo, assim, de assumir isso pra minha vida. E a Irene falou assim, ai, que tanto? Que tanto que... Ai, tem prova específica, não tem experiência. Que tanto, Guadalupe? Vai lá e faz e é isso aí. Eu falei, é isso aí mesmo? Ela é. Eu, então tá bom. Então eu vou. Aí fui. E aí em 2014, quando teve a homenagem a ela, no Prêmio Açorianos, eu estava lá, foi quando a gente ganhou alguns prêmios pelo Frank Frankenstein, que é um espetáculo infantil que a gente faz. E aí eu fui receber o prêmio de direção, eu não dirigia, era pro Daniel Colim, que não estava lá, e era ela que estava entregando. E eu fiquei, assim, eu pensava, ela nem vai se lembrar de mim, porque tantos anos e tanta coisa que ela fez. E eu subi no palco e fui receber e dei um abraço nela, e ela, Guadalupe, e eu... Então eu lembrei dessa história, assim, porque acho que tudo acaba meio que se conectando, assim, né? A gente fala dessa ancestralidade teatral e, bom, a Sil deu minhas credenciais ali, né? Acabei estudando mesmo, fiz bacharelado em atuação, fiz licenciatura, fiz mestrado, não fiz direção na faculdade, não tinha essa intenção de ser diretora, assim, nunca foi meu desejo ser diretora. Então, minha trajetória no teatro, ela começa nessas oficinas, depois no DAD, e durante o DAD, junto ao grupo Teatro Sarcástico, né, que desde 2005 eu tô junto ali, teve várias configurações, mas acho que foi o grupo onde eu consegui me reconhecer como artista e ter a oportunidade de experimentar. Eu achei bem importante falar que a gente, o Teatro Sarcástico, ocupou a sala 309 da Usina do Gasômetro, no projeto Usina das Artes. E isso foi fundamental para todos nós. Estou falando aqui por mim, mas eu tenho certeza que eu falo pelos meus companheiros de grupo também. Foi fundamental a gente ter um espaço e um incentivo de pesquisar. Pesquisar na prática mesmo. A gente, naquela época, nenhum de nós pensava em seguir uma carreira acadêmica, no fim todos nós seguimos, mas ter um espaço, ter um incentivo, ter esse tempo de estar ali ensaiando, tendo um processo criativo, montando espetáculos, foi fundamental e que falta faz, né, gente? E aí, a gente, além de fazer os nossos espetáculos, a gente, eu falo muito no plural, né? Mas é que eu me constituo de muitos coletivos. Naquele momento, a gente tinha o desejo também de dar oficinas, laboratórios, se experimentar, assim, nesse lugar. Então, eu acabei dando um título para o meu roteiro que diz o seguinte: Tornar-se diretora, docência e feminismo desenhando caminhos para a direção cênica. Então, eu entendo que foi nesses laboratórios cênicos e nessas oficinas que a gente ministrou junto ao Sarcástico, dentro da usina e em outros lugares pela cidade, que eu comecei a me formar
como diretora, porque acabava que nas montagens, como a gente, né, fazia os espetáculos ou performance, a gente acabava exercendo esse papel de direção, muito mais numa direção coletiva, né, junto principalmente do Daniel Colin e do Ricardo Zigomático, mas ali começava a nascer essa função sem que eu mesma tivesse me dado conta, né, eu não tinha essa intenção de ser diretora, e eu não me chamava de diretora até ontem. Então eu estava comentando com a Sil também que esse convite e essa proposta de ter um roteirinho, geralmente eu não faço roteiro, eu venho e fico tagadelando, me deu a oportunidade também de fazer uma espécie de retrospectiva, entender que, poxa, sim, eu sou diretora, poxa, sim, eu estou fazendo isso há um bom tempo até, assim, se a gente para pensar, né? Então, a gente começou a se experimentar nas direções coletivas para além dos laboratórios, e a gente teve... Tô falando um pouquinho da minha trajetória, assim, para vocês entenderem, justificar por que eu tô aqui. A gente montou o espetáculo Breves Entrevistas com Homens Hediondos. E, nessa ocasião, a gente conversou e falou assim, quem sabe, em vez do Dani dirigir, o Dani era o que dirigia normalmente os trabalhos do grupo, vamos dirigir junto, mas não uma direção coletiva do tudão. Como era um espetáculo bem fragmentado, ele era a partir do livro do David Foster Wallace, cada um escolhe as cenas, os capítulos que gostou e a gente vai ensaiando. Então, acabou que cada um de nós dirigiu 2 cenas, né? Para quem assistiu o espetáculo, a cena final que o Daniel faz, fui eu que dirigi. E aí, o todo, daí o Dani amarrou, até por ele ter realmente uma maior experiência e tal, era esse espaço de experimentação que a gente tinha. E a gente ganhou um prêmio de melhor espetáculo, que foi bem inesperado, mas eu não estou citando o prêmio para dizer, olha como são premiados. Estou citando o prêmio porque o prêmio me levou a uma experiência que foi uma loucura, que a Gese estava, que foi o projeto Conexões em Cena, onde a gente montou os plagiários. Os plagiários foi uma loucura para mim, tá? Em vários aspectos. Era uma galera, teve uma dramaturgia original do Dionis Camargo, a partir do universo do Nelson Rodrigues. E aí a proposta do Porto Alegre em Cena era que diretores premiados, em algumas ocasiões, se juntassem para dirigir esse espetáculo. Então, estava a Gisabel De Carli, Marcelo Ristori, Mário De Valente e eu, ali no meio dos gigantes, né, galera? Sim, eu tenho noção. Eu acho que, assim, em algum momento se esperou que o Dani fosse, porque ele estava intitulado diretor do grupo, mas por algum motivo, que eu nem me lembro qual o grupo decidiu que era eu que ia e eu fui. Não vou entrar assim tanto no mérito assim do que foi, mas foi realmente uma loucura, assim, sabe? Foi muita gente, muitas horas de ensaio, dramaturgia original, pessoas que não se conheciam, 4 diretores que nunca tinham trabalhado juntos, né? Com a Gese até a gente dividia a sala na usina, né, Gese? A gente tinha essa convivência, mas assim, não tínhamos trabalhado em processos artísticos. Então foi uma loucura e foi ali, será que eu sou diretora, então? Aí depois eu pensei, não, nem era. E segui minha vida. E era. E eu achava que não era. E segui minha vida. E eu sou professora, né? Sou educadora, sou atriz, tudo mais. E aí, dando um salto temporal, tem um momento que é um marco onde eu tive que dizer que eu era diretora, que foi em 2017, quando a minha querida amiga Úrsula Collichon me convida para dirigir um espetáculo, Lúcia e o Navio Espaçonave. Um espetáculo para crianças, com equipe de mulheres, e sempre que eu digo equipe de mulheres, tem um asterisco que diz E Casemiro. Vou fazer um parênteses, o Casemiro Azevedo é um grande parceiro, tá? Tanto iluminador quanto sound designer, desenhista de som. Então, a gente tem nossas equipes de mulheres e a nossa cotinha para ele. Então, mas eu sempre digo equipe de mulheres. E ela disse, li esse texto da Suzana Poia, que é aqui de Porto Alegre também. Ela escreveu uma dramaturgia. Eu quero que tu dirija. E eu vou dirigir de verdadeinha? Sim, então tá.
Então é isso, para criança, equipe de mulheres falando, não vou explicar todo a história, mas era uma família de mulheres. Então tinha esse contexto, que era também a experiência da maioria das atrizes do trabalho. A Sil, né, participou um pouquinho do processo ali, deixou sua contribuição para nós. E a gente teve também uma parceria muito boa. Eu não sei se vocês percebem que eu faço questão de nomear as pessoas, né? Dizer o nome das pessoas. Acho bem importante, assim, a gente colocar no nome quem estava ali com a gente, né? Então, teve a Catarina Silveira, fez uma orientação pedagógica para nós, porque nós falávamos de luto no espetáculo e a gente queria fazer isso de maneira adequada para as crianças. E, então, contar com a orientação dela foi incrível. Foi realmente um processo muito especial, um teatro independente, sem dinheiro nenhum, só a vontade de fazer. A gente fez até brechó para vender nossas roupas que não usávamos mais para poder comprar o figurino em brechós para fazer o espetáculo. E ficou bem chuchu, né, Sil? E eu ontem tive que subir a escadaria da Borges e tem lá, né, quando fizeram a pintura do Arena, a gente estreou no Teatro de Arena, fizeram uma dos espetáculos retratados, é Lúcia, o Navio Espaçonave, que para mim é uma felicidade imensa, porque eu fui estagiária do Arena durante 2 anos, quando eu era estudante do DAD, e foi um lugar onde eu aprendi muito, 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 assim, com certeza foi um divisor de águas, assim, na minha vida, não só profissional. E aí, eu botei assim, ó, foi a primeira vez que eu exerci a direção com intencionalidade e sozinha. Tipo assim, quer ser a diretora desse espetáculo? Sim, então vamos lá. Ao mesmo tempo, por coincidência ou não, eu estava ministrando a minha primeira oficina cênica só para mulheres, com adolescentes, na Casa de Cultura Mário Quintana, se chamou Confortável em Minha Própria Pele. E foi muito intenso, assim, e foi nesse momento, então, que junto com as meninas da Lúcia, a gente decidiu fundar a Companhia Todas. A Companhia Todas, que é essa junção de mulheres artistas. Chegarei em outras que estão se juntando a nós. Mas olha que eu escrevi uma frase bem milituda que eu vou ler. Porque essa não sairia da minha boca espontaneamente. Eu botei assim, ó. Foi assim que decidimos criar a Companhia Todas, que é uma junção de mulheres artistas com seus trabalhos e anseios, operando no seu tempo e sem compromisso com a produtividade frenética e neoliberal que se impõe em tudo. Por que eu digo isso? A gente tem um Instagram, pode ir lá olhar, não tem nenhuma foto. A gente só fez para não perder o nome. A gente, diferente do que era Sarcástico, que era esse coletivo, que somos nós e que a gente pesquisa e monta, a Companhia Todas, ela funciona mais como um lugar de braços abertos para aquelas mulheres que estão perto de nós, que têm o desejo de criar alguns trabalhos e que daqui a pouco não tem essa oportunidade ou não sabe bem por onde começar. Então a gente fez a Lúcia, criamos a companhia, ficamos um tempo só com a Lúcia, daqui a pouco me convidaram para dirigir outra coisa. Quer que seja pela Todas, a gente pode dar esse respaldo e assim nós vamos indo no nosso tempo. A gente não tem essa coisa assim, não, agora nós temos um grupo, agora nós vamos fazer... Não tem isso na Companhia Todas, ela existe no seu tempo. E aí, foi quando o feminismo foi se fazendo mais presente de um jeito assim, eu botei assim, que ficou visível para os outros. Quando começaram a falar assim, não, a Guadalupe é feminista. Não que eu não fosse antes, mas eu acho que, né, as coisas começaram a se entrecruzar, e aí a equipe de mulheres, aí dando oficina para as meninas, e aí o feminismo foi se configurando como uma marca dentro da minha vida e do meu trabalho, e principalmente da maneira que as pessoas começaram a me perceber. E aí eu comecei também, junto com a Manuela Miranda, a ministrar laboratórios cênicos para mulheres. Na verdade, a gente fez 2, depois veio a pandemia, que acabaram se tornando a minha pesquisa de mestrado, que eu não vou falar sobre isso, mas se quiserem ir lá ler, foi orientada pela professora doutora Celina Alcântara. E foi incrível também contar com a parceria da Celina nesse lugar. Olha o que eu botei. Eu nunca tive a intenção de dirigir
ou seguir carreira acadêmica? E aí eu acabei me vendo diretora e acadêmica. Então, isso eu acho incrível, assim. Tem pessoas que elas planejam as suas vidas e eu respeito tanto isso e às vezes eu gostaria de ser mais assim, mas eu não sou. Quando eu vi, eu já estava lá. E na academia, posso fazer um recorte aqui no meu roteiro, foi muito nessa função de quem está ocupando esses lugares, né? E ver que talvez eu gostaria que tivesse pessoas ocupando esses lugares que não estavam ocupando e que eu mesma não me sentia, não sei se confortável é a palavra, merecedora, coloquem uma palavrinha nessa lacuna, eu não me sentia tararã para estar lá. Durante o mestrado, com a minha orientadora Celina, disse assim, se nós estamos aqui, a academia somos nós. Falei, é mesmo? E ela, é. Então tá bom. Puxa vida, né? E eu recebi e fui, e fiz lá, terminei. Então, as relações de amizade, que muitas vieram da vida acadêmica, me levaram a dirigir vários estágios de atuação. Então, eu dirigi o estágio da Marina Fervenza, Avós, Regalos e Sobremesas, também sobre ancestralidade feminina, maternidade compulsória. É isso, as pessoas foram me chamando e eu fui indo. Eu dirigi também a Invenção Amalucada, que eu vou falar um pouquinho mais depois, porque foi durante a pandemia, equipe de mulheres, teatro para criança. Por último, eu dirigi o Alexandre Azevedo no seu estágio, esses são estágios do DAD, com o Espelho Quebrado, que versa sobre masculinidades, que estará em cartaz no Ocidente em novembro. Para quem não viu, que também foi isso. Ele é um cara que estava querendo se pensar nesse lugar das construções de masculinidade e que, ao mesmo tempo, queria um olhar de uma mulher para fazer essa direção, para também não... Vai estar gravado, então não vou falar muitos palavrões, mas para fazer bem direitinho, vamos dizer assim. E aí veio a Jussara Gaspar, com Mulheragem, que já existia, me convidou para fazer essa direção geral, assim, dessa mulherada incrível, assim, né? A Sil, a Ju, a Juliana Kerstin, a Dani Zil, a Manu Miranda, a Yaya, a Sandra Martins, a própria Jussara. Então, assim, uma mulherada que já estava fazendo, falou assim, quer vir, vamos junto? Vamos junto. A Jussa também me convidou para dirigir Mulheres Atravessadas na Garganta, que ela elaborou durante o mestrado dela, durante a pandemia, com vídeo e tal, e quando ela foi levar para o palco, ela me convidou. E assim, alguns trabalhos, e por último, porém não menos importante, Gordança, uma palestra dançada da minha amiga, grande atriz, pesquisadora e doutora, que defendeu semana passada o seu doutorado, Renata Teixeira, né, para falar sobre gordofobia, padrões corporais na dança, mas não só. E assim, nós fomos, assim, né. E aí teve a pandemia. E aí sim eu dirigi bastante. Aí o que eu botei assim? Penso que na pandemia eu dirigi sem me cobrar tanto, porque ninguém sabia muito o que estava fazendo mesmo. E aí eu fui lá e fiz um monte de coisa. O método ritmo é difícil, viu? Mas não vou falar todos porque tu falou, né? Dirigi um montão de coisa, sim. E aí, a Invenção Amalucada, eu trouxe ela um pouquinho, teve orientação da Cissa, que foi uma parceira incrível. Eu dirigi muitos estágios com diversas orientações, assim, e a Cissa foi um diferencial de parceira. Ensaio pelo Zoom, a gente fez a apresentação transmitida em streaming, era ao vivo, era tudo ao vivo, tudo acontecia ao vivo. As gurias, cada uma na sua casa, fazendo de conta que estavam no mesmo lugar. Foi uma loucura, mas era a necessidade de criar como pulsão de vida. A gente estava ali, estava trancado, não sabia o que ia acontecer e era isso, né? Como que a gente, tu falou, acho, meu jeito de me comunicar, meu jeito de viver, é isso. Então vamos criamos um monte de coisa, até performance de circo eu dirigi pelo FECICO,
da Roda Cir, foi incrível conhecer o pessoal da Roda Cir, um festival de circo contemporâneo lá que o Gabriel Martins idealizou. Tô terminando. E aí eu botei assim, ó, que ao meu ver a direção é um exercício de escuta profundo, assim, profundo, mas profundo mesmo, assim. Acho que a Anne Bogar fala um pouco disso, assim, né? E percebam que a grande maioria dos trabalhos que eu dirigi, as pessoas me convidaram com ideias que elas já tinham, que ou estavam em andamento, ou que já existia uma concepção, alguma coisa que elas já queriam. E aí é um trabalho muito delicado de esmiuçar, né? E chegar num lugar comum e entender, né, conjuntamente no coletivo, que a gente tem que escutar o que o trabalho pede. Eu acredito na direção dessa maneira. Não é o que eu quero, o que eu imaginei e vou fazer tu ensaiar para chegar onde eu pensei. Eu não dirijo assim. Tanto que quem assistiu meus trabalhos, eles são muito diferentes uns dos outros, por mais que tenha o toque canceriano. Tem, eu sei. Acadêmica, toque canceriano. Sabe, assim, como que a gente escuta o trabalho. Ai, mas eu queria que tivesse a cena do Rei do Gado, né, amiga? A gente queria, a gente tinha uma cena, depois eu dou spoiler. Fomos fazendo, não encaixou. Então não vai ter. E a outra coisa é que a gente praticar o desapego, um desprendimento, porque depois que o trabalho está no palco, não tem nada que tu possa fazer. Como atriz eu adoro. Como diretora, no início eu ficava, meu Deus, não tem mais nada que eu possa fazer, agora tá lá. Então me dava um desespero, mas agora eu já estou muito melhor nisso. Então, para finalizar, eu botei assim também, que eu acho que eu levo na direção a minha experiência como atriz, a minha experiência como professora e todos os processos e práticas que me constituem como artista, que vão dando corpo e uma espécie de alquimia, que vai se misturando, se reconfigurando, se retroalimentando e não fazer junto. Não fazer junto e na escuta. Para mim isso é muito importante. Acho que é isso. Não deu para trazer fotos, me stalkeiem nas redes sociais. Gente, a gente tem 10 minutinhos, assim, para aquela perguntinha. Ai, meu Deus! Pode ir para casa com ela na garganta. Então, já pode levantar. Quem quer aproveitar? Eu só vou fazer um comentário aqui eu não lembro se foi na tua defesa do Da licenciatura, foi foi toda mulherada. Ai, gente, eu tava lá. A Guadalupe, ela terminou pedindo para todas as mulheres com quem ela já tinha trabalhado que subissem ao palco. Então eu vou me inspirar um pouco em ti, enquanto ninguém levantar a mão para fazer pergunta, e vou perguntar quais mulheres aqui são diretoras, seja de teatro, de dança, de circo, e pedir para todas nós levantarmos a nossa mãozinha, para que possam ver, olha só, gente, quantas diretoras temos aí? Então tá, é isso. Pergunta na plateia. E só para também comentar que é muito lindo que as gurias todas difícil, foram né? alunas das participantes da primeira mesa, né? Então, assim, é um grande círculo e temos tudo pensado. mestres. Estava vendo a Cris Verlan, que foi uma mestra muito querida na minha formação também, estou muito feliz dela estar aqui. Como a gente fica contente, né, de ver essas mulheres que são referências perto da gente. Mirna é uma outra grande referência. Eu não quero fazer pergunta, eu só queria dizer que agradecer a Silvana, a Juliana por esse momento e queria agradecer muito mesmo, sem onda, a Mayura, a Júlia e a Guada, porque vocês encheram minha alma e assim renovam esse desejo da gente pelo teatro. Então, obrigada, foi uma mesa estupendamente linda. Obrigada. Obrigada. Ai, bati. É inacreditável a quantidade de coisas que essas maravilhosas produzem, né? E agradecer já aqui a Lígia, né, por tudo isso que está acontecendo nesse espaço tão importante que é o Centro Cultural. Já não é a primeira vez
E a Lígia abre os braços de um modo muito generoso para o projeto que eu estou envolvida, então muito obrigada. Aqui nós temos... Lígia, que também foi aluna da Maria Helena, né? Olha aí, ó. Ó. Que legal. Meninas, primeiro parabéns, amei ouvir também, meu nome é Estela. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês sentem uma diferença para o bem e para o mal de diretoras que são atrizes, de diretoras que são somente diretoras. Boa pergunta. Vou falar um pouco. Eu já peguei, mas não sei nem o que falar. Na verdade, eu tô pensando assim com quem eu já trabalhei como atriz. Eu acho que a maioria dos trabalhos que eu fiz como atriz foram com pessoas que também eram atores ou atrizes, assim. Acho que teve um trabalho que eu fiz ali com a Macarenando, talvez, que aí é o pessoal da dança, que daí não tinha essa experiência de ser atriz, mas que eram todos do palco, assim. Eu imagino que deva ter, tá? Mas acho que não precisa ser uma coisa pro mal ou pro bem. Eu sempre, quando a gente faz os labs no Sarcástico, uma coisa que a gente, ao longo dos anos, desenvolveu foi falar que existem muitos jeitos de fazer teatro. E que não é que tá certo ou errado o jeito que o outro faz ou que um faz. Por exemplo, eu faz muitos anos que não faço um espetáculo a partir de um texto pronto, por exemplo. Muitos anos mesmo. Porque no Sarcástico a gente tem essa pegada de desenvolver a dramaturgia e aí acaba que a gente cria em sala de ensaio, vai junto e faz e esse é o nosso processo. Mas eu sei que tem outros grupos que, mesmo quando criam, escrevem antes e depois vão para a sala de ensaio, ou que gostam de montar espetáculos mais clássicos a partir de uma dramaturgia pronta. E eu respeito muitíssimo esse processo, assim, então, independente, daí para mim, se a pessoa tem essa experiência de palco, acho que são processos diferentes. O que eu vejo em mim daí como diretora foi a Paty falou, né, que ela é professora como diretora, né, porque ela é diretora e daí ela é professora como diretora. E eu me vejo um pouco ao contrário, não sei se a minha amiga Renata vai concordar, eu me vejo ao contrário, me vejo um pouco prof como diretora, porque eu tenho essa pegada pedagógica. Então eu acabo conduzindo as coisas meio didaticamente, para o bem e para o mal. Tudo é um ponto de vista. Isso. Olha, eu fui, na minha trajetória, bem mais diretora, assim, do que atriz. Até eu dizer que eu sou atriz, eu tenho que também lembrar do meu sonho, né? E me colocar. Mas foi muito importante para mim ir para a cena como atriz, porque eu comecei a ver as coisas de outro ponto de vista, sabe? Porque eu, assim, como diretora, eu falava assim, tá, gente, vamos lá. E daí tá lá o ator, a atriz, não, peraí, que eu preciso de 1 minuto para fechar esse botão aqui, ó. Que minha nota vai fechar o botão, meu filho, vamos lá. E depois, quando tá em cena, meu Deus, eu preciso mesmo de 1 minuto para fechar esse botão, é muito importante, né? Então, tu tem esse ponto de vista diferente, assim, para mim foi bem legal ter essa alternância, né? Poder... E eu não sei como seria, né, ir direto para a direção sem ter passado em algum momento pelo palco, né? Eu ali no início, nesse teatro amador e tal, foi muito importante estar em cena também para também pegar um molho, assim, né? Mas eu não sei, tem tantas possibilidades, né? Na minha experiência foi assim, acho que as duas coisas são importantes. Eu estava tentando lembrar aqui também se... É isso, né? Como eu parto da direção coletiva, todo mundo ali, né? Claro, nós tínhamos as pessoas principais, né? O Paulo, o Clélio lá na Terreira e a Tânia, né? Além de outras professoras. Mas, assim, o núcleo ali, né? Dos professores que a gente tinha mais aulas eram eles e todos eram atores também, né? Atrizes e atores. E o que eu sempre senti diferença foi nas minhas professoras dentro da universidade que exerciam também o papel de atriz e as que não, né? Ou diretoras e as que não faziam isso.
Isso é muito nítido, isso é muito para mim, assim, na minha formação, muito marcado. Inclusive para entender, pô, ao longo disso aqui eu tenho uma temporada de nananã. O professor que também fazia isso, ou a professora, ele compreendia, porque às vezes ele também tinha uma temporada, entendeu? Então ele, então vamos dar um jeito aqui, porque ele já sabia dar o jeito, né, mesmo que em outra proporção. Então isso é muito nítido para mim nos meus 10 anos de formação, isso é muito nítido. Agora, na direção, porque é isso, as direções, eu acho que é isso, direção por mulher, ou foi direção coletiva, que nós pensávamos juntos, então eram várias mulheres e vários homens, e não tem essa experiência de ter sido dirigida por outra mulher que não seja uma autodireção, assim. E aí eu sou atriz também, então... Eu acho que tu falou, né, que o teatro é comunidade, né? E eu acho que a gente tem o objetivo de chegar naquele trabalho. Então, se a gente desenvolve realmente esse trabalho de grupo, e não digo de grupo assim, o teatro sarcástico, digo daquele coletivo que se constituiu naquele momento e que pode se desfazer depois, o que a gente quer é fazer um trabalho bacana. Se todo mundo está querendo isso, aí, independente do qual for o processo, acho que vai ser bacana. Posso fazer um super parênteses? Bem rapidinho, eu prometo. Porque acho que foi a Gesi que falou, né, dos técnicos e das pessoas que não falam com a gente, né? Então, dessa leva de mulherada fazendo coisa, foi criado um coletivo que também está no seu tempo, que se chama Ruidosas, tá? Esse sim tem um Instagram mais ativo, o coletivo Ruidosas, idealizado primeiramente pela Carol Zimmer, que é uma grande iluminadora da cena gaúcha. Foi uma iniciativa dela, ela me chamou para ajudar ela a puxar esse bonde. A gente está com a Ana C, a Carmen Salazar e outras que vão se somando para falar justamente sobre mulheres na técnica, principalmente na área técnica, não que a área artística não seja técnica, mas a gente ainda usa essa divisão. Então a gente já fez um primeiro seminário no Teatro de Arena, não foi um seminário assim, foi mais um bate-papo, mas para falar sobre as mulheres na técnica, sobre... né, as mazelas que né, é um lugar muito espinhoso, deu uma melhorada, mas ainda é muito espinhoso, então a gente está se juntando. A ideia é escrever um manifesto, a gente vai escrever um primeiro rascunho a partir das falas que foram coletadas no Teatro de Arena naquele dia, e esse rascunho vai ficar por um tempo aberto para que outras pessoas possam acrescentar coisas e aí sim a gente lançar. A gente não tem um compromisso com um prazo, é também um coletivo independente, mas acho importante vocês saberem que essa movida está acontecendo. Parei. Então, gente, infelizmente, mas não tão infelizmente, porque ainda temos um lançamento, então, né? Mas o seminário, ele se encerra aqui. Agradeço a Mayura, a Júlia, a Guadalupe e mais uma vez a Inês, a Jezebel e a Patrícia que estiveram com a gente, a Lígia, aqui do Centro Cultural, a Ju que me convidou para ser empreitada, assim, na confiança. Se me convidou agora. 20 anos que eu não conheço essa pessoa que eu não vou confiar, né? Então, muito obrigada a todos que se inscreveram, quem não se inscreveu que chegou também, ao Bernardo que está gravando pra gente. As meninas da Libras, a Júlia e a Renata, agradecer a Adi Marchiori, parceira também de outros carnavais, fotografando. De todos os carnavais. De todos. A Clô Barcelos, que chegou da editora Libretos, também a nossa segunda parceria, né, uma mulher super importante, né, no campo aí da literatura, dos livros. E a Clô vai estar agora aqui, né, inclusive, com a banquinha da Libretos, para quem quiser adquirir o livro. E, gurias, assim, eu fiquei segurando ali, porque vários momentos me emocionei. E eu acho que o que fica é a inspiração de ver, né, tanto as convidadas da primeira quanto vocês, a potência disso tudo, né. E é uma coisa eclética, diversa, que não existe, né? Às vezes, mulheres, parece, seminário Mulheres na Direção parece que é um tema só, não, é muita coisa, né? O lançamento vai acontecer às 18 horas, aqui no saguão, onde tem o piano. E ali, gente, vocês têm um banner com os Reis Vagabundos, uma foto, e eu queria agradecer agora muito ao Sérgio Luquim, que está lá atrás, escondidinho, que
foi um grande parceiro desse projeto, né? Porque foi a pessoa que viveu a história do TA, que estava super próxima a Maria Helena. Então, agradeço muito, Sérgio, toda a tua parceria. Agradecer a Clô também e acho que o Jefferson Cabral, que está dando uma super ajuda aí na produção também. Alguma pessoa deve ter esquecido. Sigam a página no Teatro da No História. Teatro da História. A gente vai ter também um lançamento na Feira do Livro. Na Feira do Livro, eu e o Sérgio, no dia 2 de novembro, é um domingo, né, feriado, não tem desculpa para não ir. Então, eu e o Sérgio vamos estar lá falando um pouco sobre o teatro, sobre a Maria Helena. E ali no saguão tem um banner com a foto dos Reis Vagabundos e tem um QR Code, tá? O livro, ele acompanha o livro, esse marca-página, que também tem um QR Code de acesso ao acervo do Grupo Teatro. Então, legal. Vocês podem estar ali folheando o livro, né? E pega o QR Code e abre, né, muito mais fotos, muito mais documentos sobre cada um dos espetáculos. Então, só para avisar. E, na verdade, esse acervo ele vai estar lá no site, né, dos Acervos da Cultura. Não precisa ter o QR Code, mas é uma facilidade. E eu queria, então, pedir, gente, uma salva de palmas para a Juliana, que é uma historiadora do teatro. Sempre contigo. É uma alegria, né? É uma realização estar aqui com vocês, com tanta gente importante que fez parte dessa história, que acompanha essa história e que vai fazer história, né? Eu acho que esse motivo da gente estar aqui hoje, de querer ver as coisas acontecerem. A Aracy Esteves estava aqui, não sei se, né, vocês, que é assim, uma querida que eu amo, uma mulher extremamente importante para a nossa história, e foi muito emocionante que ela pegou minha mão e disse assim: nossa, que coisa linda ver uma sala cheia de gente interessada, gente ainda interessada sobre isso. Eu saio daqui de coração cheio por ter, ela teve que, né, ter um compromisso, teve que sair, mas ela disse: eu saio de coração cheio de saber que tem ainda tanta gente que se interessa pela nossa arte, pelo nosso teatro. Então, é isso, né? Uma das mulheres que foi fundadora do Arena, com o Hamilton. Então, essas pessoas que fizeram a história estarem aqui com a gente, isso é lindo demais. Muito obrigada.